A morte de Moisés nos ensina lições preciosas até hoje. Por que Moisés foi negado de entrar na Terra Prometida? Nós vamos estudar esse tema hoje na porção Ha'azino. Eu lhes darei coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou Adonai. Serão o meu povo, e eu serei o seu Elohim, pois eles Techuva para mim de todo o coração. Shabbat Shalom, bem-vindos ao canal Techuva, o meu nome é Van Cler. E hoje nós vamos dar continuidade no estudo da porção Ha'azino. Como aprendemos na terça-feira, a porção Ha'azino quer dizer dê ouvidos, e é baseado em Deuteronômio capítulo 32. E na terça-feira nós estudamos sobre a canção de Moisés. E hoje vamos falar sobre a morte de Moisés, que está nessa mesma porção. É algo muito interessante que vamos aprender hoje. E vamos falar sobre esse tema utilizando a tipologia do que significa todas essas coisas. Quais são as lições que nós podemos aprender dessa morte de Moisés e o que aconteceu com ele ali no Deuteronômio 32. E para fazer isso, nós vamos utilizar o contexto hebraico, vamos utilizar a linguagem hebraica, que é o foco do nosso canal aqui. Se você está interessado em aprender mais e mais sobre a conexão do Antigo e do Novo Testamento, aprender sobre a linguagem hebraica e todas essas coisas, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Nós vamos sempre estar aqui estudando essas porções e falando sobre as conexões entre o hebraico, entre a cultura israelita e o nosso Messias Jesus. Então, se você gosta desse tipo de contexto, desse tipo de estudo, eu vou pedir a você para se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar essa mensagem para que mais e mais pessoas possam aprender e entender essas conexões, para a gente entender melhor o nosso Messias, que ele era hebreu, ele era judeu. Então, hoje nós temos mais uma vez o convidado aqui, o pastor Chiquinho, e nós vamos estudar esse tema, explorando um pouquinho mais sobre todas essas coisas. Bem-vindo, pastor Chiquinho, mais uma vez, cunhado, Vocês que já escutaram o primeiro estudo, ele é meu cunhado, então a gente vai falar aqui um bate-papo para a gente conversar sobre essas coisas. Então, mais uma vez, eu vou dar a oportunidade para ele falar com o público e falar um pouco sobre esse tema. A gente não planejou nada. Claro que eu estudei um pouco e tenho aqui os versículos que eu escolhi para a gente estudar junto, mas a gente não tem nada ensaiado, A gente vai conversar aqui, é um bate-papo para a gente falar sobre essas coisas maravilhosas e, ao mesmo tempo, falar desse Deus lindo que nós servimos e porque você também deve fazer isso, né, pastor? Vai lá. Paz do Senhor, bom dia, boa tarde e boa noite. Bom demais estarmos aqui juntos, E mais uma vez, é um sábado que a gente busca, que a gente quer aprender um pouco mais da palavra. Eu brinquei com meu cunhado aí, falei com ele, falei assim, opa, hoje eu vou aprender bastante, Que ele vai trazer algumas informações interessantes para nós, que eu tenho certeza que eu não conheço. Mas estamos aqui juntos. Eu queria ler um versículo bíblico que se encontra lá no Salmo de número 139, o versículo de número 1, que diz assim: ó Senhor, tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Queridos, a gente faz esse estudo de novo. Nosso interesse, quando eu e Van Cler, a gente sentou e conversou sobre fazer isso, o nosso motivo principal era de poder dividir aquilo que a gente tem aprendido, aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Não é para trazer controvérsia, não é para discutir pontos. A gente simplesmente quer trazer a Bíblia como ela é para nós. A gente quer aprender algumas coisas que Deus tem falado conosco. E a Bíblia ensina o seguinte, que Deus tem o desejo de se comunicar com a gente. E é isso que nós fazemos. Quando a gente estuda a palavra de Deus nesse canal aqui, que a gente usa para falar das coisas de Deus, é Deus se comunicando conosco. Porque quantas vezes você já escutou alguém falar assim, por que Deus quer falar comigo? Por que Deus quer se comunicar comigo? Como nosso Pai Celeste, Deus, ele naturalmente quer ter comunhão conosco. E essa comunhão vem através da palavra de Deus, vem através da oração, mas principalmente através de escutar Deus falar conosco. E como que Deus fala com a gente? Através da sua palavra. E hoje nós estamos aqui para isso. Mais uma vez, a gente vai conversar sobre
a palavra de Deus. E, de novo, nós não estamos aqui para discutir pontos, se alguém está certo, alguém está errado, não. A gente está aqui para escutar Deus falar conosco. E eu creio que Deus vai falar muito conosco hoje. E participa aí, porque vai ser bênção. Amém? Obrigado por você estar conosco. Cunhado. Então vamos lá. Vamos começar lendo a própria palavra, né? A gente está conversando sobre, como o cunhado acabou de falar, sobre a palavra de Deus. Então, vamos ler em Deuteronômio 32, começando do versículo 48, que fala sobre a morte de Moisés. E aí nós vamos explorar o que a gente acha que isso significa e como isso se aplica na nossa vida hoje, né? Então aqui diz o seguinte a palavra, né? Deuteronômio 32, versículo 48 diz: Naquele mesmo dia o Senhor disse a Moisés: Suba as montanhas de Abarim até o monte Nebo, em Moabe, em frente de Jericó, e contemple Canaã, a terra que dou aos israelitas como propriedade. Ali, na montanha que você tiver subido, você morrerá e será reunido aos seus antepassados. Assim como seu irmão Arão morreu no monte Hor e foi reunido aos seus antepassados. Assim será porque vocês dois foram infiéis para comigo na presença dos israelitas, junto às águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. E porque vocês não sustentaram a minha santidade no meio dos israelitas. Portanto, você verá a terra somente à distância, mas não entrará na terra que estou dando ao povo de Israel. Olha, antes da gente conversar sobre esse tema, muitas pessoas lêem essa passagem e se sentem um pouco frustradas, né? Às vezes. Eu já falei com várias pessoas, muitas pessoas até expressam uma frustração quando eles leem essa passagem. A gente vê aqui que Moisés, ele não estava velho, ele não estava doente, ele não estava cansado, ele tinha todo o seu vigor, ele tinha todas as suas faculdades mentais, ou seja, ele acabou de escrever uma canção linda, uma canção profética, e proferir isso para o povo, ou seja, ele não estava caducando, ele não estava velho, e ele subiu aquela montanha, ou seja, muitas pessoas hoje não estão em forma o suficiente para subir uma montanha. E ele, com 120 anos, ele subiu aquela montanha, escalou aquela montanha. Hoje, se eu for numa montanha, talvez eu consiga subir numa montanha, mas ele com 120 anos, imagina uma pessoa com 120 anos conseguir. Então, por que ele morreu, né? Claro que a palavra de Deus aqui explicitamente fala o porquê, dá a razão, por que ele ia morrer e não entrar na terra. Mas será que não tinha algo mais profundo, uma lição mais profunda que a gente pode aprender aqui desse verso? E é isso que eu queria falar nessa tarde, né? Nessa tarde de sábado que a gente está aqui estudando a palavra. Eu queria dar a oportunidade para o pastor Chiquinho, meu cunhado, falar um pouquinho sobre o que ele acha. Qual que é a primeira coisa que você pensa quando a gente lê esses versículos? O que você acha que a gente pode retirar disso? É interessante porque eu sei que você vai ter muito mais informação aí para nós. Nada, mas a gente tá aqui para aprender é interessante porque por que Moisés não entrou na terra prometida, né? Moisés tirou o povo lá do Egito. Moisés foi usado por Deus de forma maravilhosa, poderosa. Moisés foi fiel a Deus, mas de repente agora nós vemos o Senhor aqui, né, que você acabou de ler, falando para Moisés que, chegou o teu fim, não vai ter mais jeito. E por que Moisés não entrou na terra prometida? Eu entendo que Moisés ele não entrou na terra prometida por causa de um momento de impaciência. Moisés ele não entrou na terra prometida porque ele não usou a palavra de Deus de forma apropriada. Deus falou para ele fazer uma coisa e ele fez outra. Então, consequentemente, ele falhou em reconhecer a santidade e a glória de Deus diante do povo. O texto bíblico explica que Moisés, ele, né, a gente entende que ele não entra na terra prometida, né, o que está registrado na palavra de Deus, devido a um ato de desobediência. E eu creio que tem muito mais. Eu sei que você vai trazer um monte de coisa aí para mim,
Mas eu fico olhando para Moisés e eu vejo ele como qual pecado que Moisés cometeu, né? Qual o pecado? Desobedeceu a Deus. E se a gente for trazer isso para nós hoje, nós fazemos isso constantemente. Verdade. Nós desobedecemos a Deus constantemente. Moisés, devido à posição que Moisés estava, a consequência foi muito maior sobre a vida dele, né? Foi uma atitude imprudente de Moisés, o que ele fez. E aí, devido a essa atitude dele, veio a repreensão da parte de Deus, né? E aí, se você vai lá em Números, capítulo 20, deixa eu pegar aqui, versículo 12, fala assim, né? Como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade diante dos filhos de Israel, por isso vocês não conduziram esse povo para a terra que lhes dei. Ou não conduzirão esse povo. Você entende? Moisés representava Deus ali de uma forma soberana, algo que eu acho que até hoje nós não vimos nada igual. É tipologia, né? Nem né? vamos ver nada igual. De uma forma tipológica, eu acho. Exato. E aí, o que acontece? A gente vê que essa atitude, eu vejo que a atitude de Moisés em desobedecer a Deus foi uma das maiores causas de Moisés não entrar na terra prometida. Aí, a gente podia partir para o ponto de... será que Deus não foi... Será que Deus não foi um pouquinho drástico com Moisés? Poxa, afinal de contas, olha tudo que Moisés fez para Deus... Né? Será que Deus não podia... Deus perdoou esse povo de Israel o tempo inteiro. Não podia perdoar um errozinho de Moisés? Exato. Mas lógico que Deus tinha um propósito muito maior por detrás de tudo isso. Né? Mas eu vejo que Moisés ele não entrou na terra prometida quando a gente olha aqui na Bíblia, porque ele permitiu que o impulso dele, aquele impulso, tomasse a frente da sua fé. Num momento ali de fraqueza, sabe? O que a gente faz constantemente. Exato. Não é verdade? Vamos esperar. Se eu te mando esperar, e o que a gente faz? A gente não espera. Porque a gente acha que, deixa eu agir assim, porque esperar, será que vai acontecer mesmo? E às vezes a nossa fé, ela é abalada. A Bíblia ensina que, né, Números, depois se vocês quiserem olhar aí, Números capítulo 12, lá o versículo de número 3, ensina que Moisés era um homem manso, era um homem tranquilo, mas ele faltou mansidão bem naquela hora ali de que ele tinha que ser manso e ele foi, né, agiu muito diferente do que ele deveria ter feito e causou essa consequência sobre ele. Isso, estou falando assim, no bate-papo nosso, né? Você se preparou para responder esse versículo aí? Eu vou deixar você responder, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Parece que está atrasando um pouco, é normal? Você diz o áudio? Imagem, tudo, tá demorando para falar, tá saindo normal, não tá? Tá saindo, eu acho que tá saindo normal. Acho que a gente tá usando um programa novo, então na próxima vez a gente vai ter... Eu acho que você vai ter que colocar um desses aqui. E também você talvez tenha que assistir de uma forma diferente. A gente vai atualizando isso, melhorando isso, porque... Entendi. É a primeira vez que a gente está usando esse programa, gente. Então, a gente ainda está aprendendo. Mas já melhorou da última, né? A última a gente só ligou a câmera e começamos a conversar. Mas eu acho que o mais importante... Então, só para me completar aqui, então, para você assumir aí, Moisés não somente ele agiu com uma atitude errada, ele foi desobediente, ele foi impaciente, mas, conforme a Bíblia mostra, ele também desonrou a santidade de Deus diante dos israelitas. Foi como Deus viu, né? E trouxe essa consequência que, para mim, fala muito alto de que não importa quem você é em Cristo. Não importa a tua posição, não importa se você é pastor, se você é um professor de seminário, não importa a tua posição em Cristo. Existem consequências para os seus atos. Amém? Amém. Amém. Muito bom. Muito bom mesmo. Então, bom,
A gente vai ter que dar uma caminhada aqui, uma jornada. Me acompanhe para a gente poder entender o contexto do que eu quero falar. Então, para começar, eu coloquei aqui um versículo em 1 Coríntios, capítulo 10. Né? Esse capítulo inteiro, eu não vou ler o capítulo inteiro, mas fala justamente sobre os exemplos dos israelitas peregrinando no deserto e como isso se encaixa para nós hoje. O próprio Paulo falou aqui nessas cartas aos Coríntios, né, que para a gente não ignorar o que aconteceu com os antepassados, né? Todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, falando do maná. Né? E aí, se a gente continua lendo aqui, vai falar de tudo o que aconteceu com esse povo na sua peregrinação e sempre falando que tudo isso foi registrado para ser exemplo para nós. São exemplos para a gente hoje, como igreja, como corpo de Cristo, como seguidores de Jesus. Tudo isso que aconteceu não foi por acaso, tudo tinha um propósito. Nada na palavra de Deus é por acaso. Tudo tem uma razão, tudo tem um propósito. Então fala pra gente não ser idólatra, fala pra gente não praticar imoralidade, tudo isso foi como exemplo, né? Deixa eu ler aqui o verso que diz até que fala que é um exemplo, né? Cadê? Se a gente lê o capítulo todo, tudo fala isso, mas está sempre falando que foi por exemplo. Então não foi por acaso que tudo isso aconteceu com os israelitas. E se a gente olhar isso para aplicar para a nossa vida como foi um exemplo, a gente vai começar a entender melhor até mesmo a própria salvação, até mesmo o nosso próprio caminhar perante o Senhor. Né? Como é que começou toda a história dos israelitas sendo libertos do Egito? Falando sobre tipologia, a gente está falando sobre tipologia hoje. O Egito é um tipo do mundo. Tipologicamente falando, o Egito é o mundo. Como é que o povo de Israel foi retirado do mundo? Foi retirado do domínio de Faraó? E, mais uma vez falando de tipologia, Faraó é a tipologia do inimigo, do nosso inimigo, Satanás. Né? Então, como é que eles foram tirados ali? Eles foram tirados ali pela fé. Moisés falou para eles matar um cordeiro e pegar o sangue do cordeiro e colocar sobre a porta da casa de cada uma dessas pessoas, dessas famílias, né? E aí o que aconteceu? Quando veio a morte, quando a morte veio sobre o Egito, quando a morte via o sangue do cordeiro, ele passava sobre aqueles lares e não atingiram a morte. Então ali, tipologicamente falando, é a nossa salvação. O povo não sabia o porquê que eles tinham que fazer aquilo. Eles simplesmente obedeceram pela fé. Eles acreditaram no que Moisés falou para eles e fizeram tudo o que tinham que fazer pela fé. E isso é que nós fazemos também. Quando a gente recebe o sangue do Cordeiro para a nossa salvação, nós estamos fazendo isso simplesmente pela fé. Muitas pessoas nem entendem o que está acontecendo, mas eles acreditam e agem pela fé. Mas aí o que aconteceu depois disso? Eles foram levados ao deserto. Eles tiveram que sair do Egito. Isso está falando sobre santidade. Quando a gente recebe Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente recebe pela fé, e aí depois nós somos levados, né, ao deserto para ser santificados, ser separado do mundo. Ali eles foram retirados do Egito e separados do Egito e caminharam ali no deserto. Mas o que aconteceu durante o deserto? Eles receberam a lei de Deus, eles receberam a lei, os ensinamentos de Deus, as coisas que eles deviam fazer para servir a Deus. E eles ficaram dando volta ali no deserto. Por isso que a gente estuda a porção, a Torá, em ciclos. Todos os anos a gente dá voltas e fica aprendendo a mesma coisa e fica falando sobre as mesmas coisas para a gente ir aprendendo. Ou seja, mais uma vez ligado ao povo de Israel, a gente vê essa ligação entre a igreja hoje e o povo. Né? E depois, agora, a gente chegou nessa última etapa onde está Moisés. Ele está à porta de entrar no reino de Deus. Ele está à porta de entrar na promessa de Deus. E ali ele foi rejeitado. É muito interessante essas ligações, quando a gente começa a entender e ver essas coisas. Né? Ou seja, nós somos retirados do mundo e transformados em povo de Deus através da fé. Ou seja, é o primeiro passo. Depois nós caminhamos com Deus no deserto e aprendemos a sua lei. É a segunda parte.
Agora, a terceira parte é quando a gente morrer. A nossa última luta é contra a morte. Nós vamos entrar no reino somente quando a gente chegar nessa última etapa, onde Moisés foi rejeitado. Agora, agora que é a parte interessante, né? Mais uma vez, o que significa isso para nós? O que Deus está nos ensinando através da morte de Moisés? Meu cunhado acabou de falar, né? Deus foi muito rígido ali. O Moisés foi fiel esse tempo todo, 40 anos no deserto, tolerando esse povo, fazendo a obra fielmente, fazendo tudo aquilo que Deus o mandava fazer. E quando ele cometeu um erro, Deus rejeitou ele e falou: você não pode entrar na Terra Prometida. Para mim, o que eu vejo claramente nessa ligação é que a salvação ela vem através da fé. Né? A salvação, ou seja, ninguém vai entrar no reino de Deus através da lei, através de obras. Né? Então, eu acho que aí que está, essa é a lição da morte de Moisés. A lição da morte de Moisés ali é que por mais que a gente faça tudo o que Deus instruir, tudo o que Deus ensina para a gente fazer, através da lei, através da palavra escrita e da lei, nós não vamos poder entrar no reino de Deus através da lei. E esse é o princípio do que eu quero falar, porque eu quero mostrar muito mais coisas aqui, mas eu vou dar a oportunidade para o pastor, para o meu cunhado, falar um pouquinho do que ele acha do que eu falei até agora. Tá? Olha, eu estava lendo aqui, né? O seu microfone não está funcionando. Não sei o que você mudou, mas... Não mudei nada, caiu. E não está entrando o microfone agora. Não sei o que... Tá me escutando? Deixa eu ver. Isso aconteceu também mais cedo, gente. Não sei o que está acontecendo, mas o som dele não está saindo. Peraí. Pelo menos eu não escuto, né? Eu já ver se está pelo menos no live. Tá me escutando? Cunhado, vocês estão me escutando ou não? Fala alguma coisa aí, cunhado. Estou tentando. Tá me escutando? Agora sim, estou escutando. Tá me escutando? Sim, estou escutando. Opa, beleza. Agora sim. E agora? Tá escutando, né? Pois é, então você estava falando sobre, né, lendo aqui 1 Coríntios, esse capítulo que você falou, né, 1 Coríntios, capítulo 10, né, fala sobre a verdade da tentação na vida do ser humano, né? E a Bíblia ensina que não há tentação que não seja humana. E a palavra de Deus diz que Deus ele é fiel e ele providencia o livramento. Ele não permite que a gente seja tentado além daquilo ou que a gente possa suportar, que a gente, né? Deus tem uma saída para nós. E aí o que acontece? A gente muitas das vezes fala assim que nós estamos no deserto e a gente pede oração, a gente reclama, a gente busca ajuda, né? Mas o que é deserto? O que é passar por deserto? O que é ter um deserto na vida? Por que as pessoas estão sempre num deserto? A Bíblia ensina para a gente que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio exatamente para nos tirar do deserto, do tédio, do medo. E a Bíblia nos ensina que ele veio nos tirar da influência do maligno. E ele diz assim, se a gente estiver nele, que do nosso interior vão fluir rios de água viva, e esses rios vão transformar o lugar onde nós estamos, né? E aí é algo interessante, porque Paulo ele ensina que, olha, eu não quero que vocês se ignorem o que os nossos antepassados estiveram, né? Sobre a nuvem, você falou, todos passaram pelo mar, e Moisés, todos eles foram batizados na nuvem, no mar, todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, né? Aí Paulo fala assim, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha, e Paulo traz para nós hoje, era Cristo. Eu li algo interessante, eu vou ler para você, cunhado, para quem está nos acompanhando.
O povo de Israel estava escravo no Egito. Deus levanta um homem, Moisés, para livrar o povo da escravidão e levá-lo a um caminho de uma terra que ele havia prometido, Canaã. Uma nuvem guiava o povo constantemente, os livrava do calor durante o dia e era coluna de fogo à noite, aquecendo o povo do frio do deserto. E aí tem várias explicações aqui, quem é a nuvem, quem era Moisés, que o mar, né? Você falou aí de tipos, né? E hoje a gente tem essa nuvem que é o tipo do Espírito Santo. A gente tem Moisés, que simboliza Jesus, o libertador, né? E então o que acontece? Você falou algo interessante. O povo estava no deserto e Moisés estava ensinando a eles a verdade da palavra do Senhor. E para nós hoje, essa verdade continua a mesma. Nada mudou. Não tem como nós termos mudança de vida, não tem como nós sairmos do deserto se nós não obedecermos a palavra de Deus. Certa vez eu conversando com alguém, essa pessoa falou para mim assim, não, eu oro constantemente. Eu falei, que bênção. E eu disse assim, e eu mencionei um versículo bíblico, que era um versículo bíblico fácil de se encontrar na Bíblia, e essa pessoa me disse assim, pastor, eu oro muito, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. E eu falei para ela, você está cometendo suicídio espiritual. Porque o que muda a nossa vida é a palavra de Deus. O que guia a nossa vida é a palavra de Deus. Ela foi escrita para o nosso bem, ela foi escrita para nos ensinar. Olha, o que está escrito lá no Antigo Testamento é para o nosso bem. Sim, tem coisas ali que foi escrita diretamente para Israel, mas serve de exemplo para nós. Serve de pura importância para nós hoje. E eu gosto de escutar você falando, porque você pega muitos versículos ali do Antigo Testamento e você traz ele para nós de uma forma que eu não conhecia antes. Você entende? Assim, você abre, você pega uma palavra ali e essa palavra é tão rica, né? É tanta coisa. E eu creio que Deus continua hoje agindo da mesma forma que ele agiu lá no passado. Ele continua precisando ou necessitando de que a gente conheça a palavra de Deus, que a gente entenda a palavra de Deus. O povo de Israel estava escravo no Egito, Deus levanta um homem chamado Moisés para livrar esse povo da escravidão, levá-los a uma terra que ele havia prometido, né? Canaã. Aí o que acontece? Existia uma nuvem que guiava o povo constantemente, os livrava do calor durante o dia, e era coluna de fogo à noite que aquecia o povo do frio do deserto. Para mim, essa nuvem, para nós, essa nuvem hoje é o Espírito Santo de Deus. Há uma nuvem de Deus sobre nós hoje, que é o Espírito Santo de Deus, que quer nos guiar para nos dar direção, quer nos guiar para andar na verdade, quer nos guiar para nos dar poder. E hoje nós temos quem? O nosso Moisés é Jesus, é quem nos libertou. Mas aí, o que acontece? A gente insiste em querer viver como aquele povo viveu no deserto. Em desobediência, negando a verdade do Evangelho, né? Negando a direção do Espírito Santo, querendo agir da forma que a gente quer agir. E sendo assim, agindo assim, nós trazemos consequências sobre a nossa vida. Consequências em resposta à nossa desobediência, né? Nós começamos esse bate-papo aqui, eu falando, você me perguntou por que eu achava que Moisés não entrou na terra prometida, né? E eu falei, desobedeceu. E a gente não aprendeu. Até hoje nós continuamos vivendo assim. Meu Deus, a palavra de Deus diz que o que está escrito é para o nosso bem. É sombras, é testemunho para nós, sabe como é que é? E a gente insiste, hoje, no século não, 2023, a gente insiste em deixar a palavra de Deus de lado, a gente insiste em deixar que
que a nossa carne, que é pecaminosa, faça escolhas na nossa vida. É interessante porque você leu aí, né, desse versículo que você leu, se encontra uma palavrinha, mar, M-A-R, e ela significa mar. Ela significa mar. E é interessante porque esse mar é a fronteira e um marco de libertação na vida desse povo. Foi no mar que Faraó e seu exército foram destruídos pelo poder de Deus. O mar ali representava uma fronteira na vida. Nós temos que ter fronteira nos limites da nossa... Desculpa, nós temos que ter fronteiras nas nossas escolhas. Porque, querido, toda vez que a gente escolhe algo errado, vem consequências. E se você não viu isso ainda, olha Moisés. Eu não brinquei aqui quando eu falei assim, nossa, eu acho que Deus foi pesado com Moisés. Nossa, tudo que Moisés fez, obedecendo a Deus por causa de uma desobediência, olha o que aconteceu com Moisés. É uma verdade grande para mim e para você, de que nós temos que andar nos limites que Deus colocou para a gente. Nós temos que andar nas fronteiras que Deus colocou para a gente. E Ele não põe fronteiras na nossa vida porque Ele não tem o que fazer. Deus não deixou... De novo, eu sou apaixonado. Se você me conhece, você sabe o quanto que eu sou apaixonado pela Bíblia. O quanto que eu gosto de ler Bíblia e o quanto que eu vejo que eu não sei nada dela. Quanto mais eu leio, mais eu aprendo, que estou longe ainda de conhecer. Se você olhar atrás de mim aí, ali deve ter umas 50 Bíblias de papel, sem contar as quantidades de Bíblia que eu tenho no meu computador. Eu amo a palavra de Deus, mas não adianta eu só amar. Eu tenho que colocar ela em prática na minha vida. E Paulo, ele começa, né, esses versículos que meu cunhado leu aí. Irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando os nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia diante deles e atravessaram o mar, né? E Paulo diz, não se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás. E parece que a gente se esquece do que a gente comeu ontem. E essa tradução que eu tenho aqui é uma tradução nova que eu estou usando, chama Nova Versão Transformadora. Gostei muito dela. Não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás. É um aviso para nós, né? Se você é um aviso, é um warning para nós, né? Não se esqueça do que aconteceu lá atrás. Jesus gostava muito disso, lembra? Jesus falou assim, a gente falou aqui no último bate-papo nosso, né? Como foi nos tempos, né? Lembre-se. Então, Paulo está dizendo para nós assim sobre... E o título aqui, nessa Bíblia que eu estou aberto, nesse capítulo que você falou aí, Ivan, 1 Coríntios 10, o título desse capítulo nessa Bíblia, eu acabei de ver ali, Lições da Idolatria de Israel. Lições da Idolatria de Israel. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não transformar a nossa adoração em idolatria. Né? A gente começar a achar que eu tenho que fazer isso porque é isso que vai me levar para o céu. E o que leva para o céu é obediência a Jesus, é aceitar Jesus como Senhor e Salvador e andar nos caminhos dele, né? Para que a gente não seja afastado, não entristeça o Espírito Santo. Mas hoje, com esses versículos aqui que você leu, né, que você falou, né, eu guardo aqui logo o comecinho. Não vamos nos esquecer do que aconteceu muito tempo atrás. Uhum. E se você continuar lendo ali, você vai ver que, olha, quantas pessoas, num piscar de olhos, morreram por causa da idolatria, da desobediência ao Senhor. Hoje nós vivemos um mundo evangélico que crê assim que Jesus me ama. Então, porque ele me ama, eu tenho a liberdade de fazer o que eu quero. Não. Jesus foi bem claro, ele disse assim, olha, se tu me amas conforme diz a Escritura, né? Jesus deixou bem claro que existem consequências para nossas escolhas. Se você leu lá o versículo de número 6 e 7 desse capítulo de 1 Coríntios 10, tais coisas aconteceram como advertência para nós. Olha que interessante. O que aconteceu lá no deserto, a Bíblia fala no versículo 5,
que os corpos ficaram espalhados pelo deserto. Paulo começa o versículo 6 dizendo assim: tais coisas aconteceram como advertência para nós, a fim de que não cobicemos o que é mal, como eles cobiçaram, nem adoremos ídolos como alguns deles adoraram. Segundo as Escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. E não devemos praticar. Aí Paulo começa a dar algumas práticas que nós não devemos fazer, né? Aí praticar imoralidade sexual, como alguns deles praticaram, e 23 mil pessoas morreram num só dia. É o que a Bíblia fala, ó, Paulo está falando isso. Consequências dos nossos atos. Voltando lá em Moisés. Moisés desobedeceu a Deus e a consequência daquele ato foi: não vai entrar na terra prometida. E agora a gente vê Paulo dizendo para nós aqui: gente, não vamos esquecer do que aconteceu lá atrás. Vamos usar como exemplo para nós hoje. Em outras palavras, Paulo está dizendo para mim e para você hoje assim: vamos viver uma vida diferente. Uma vida que agrada ao Senhor. Uma vida que, né, traz bênçãos para nós. E Paulo, ele é bem claro. Eu agora estou com esse negócio na cabeça. Não esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás. Porque, olha, e às vezes a gente pega, né? Como é que a gente vai lembrar do que aconteceu atrás? Paulo, nessa época, ainda não tinha a Bíblia, né? Como nós temos. A Bíblia deles era o Antigo Testamento. Né? Eles não tinham a Bíblia ainda. Por isso que Paulo, certa vez, diz para eles assim: sejam imitadores de mim, porque eu sou imitador de Cristo. Eles ainda não tinham essa Bíblia escrita que nós temos. Paulo tinha tido contato com Cristo e Paulo agora falou: ó, me imitem porque eu sei quem é Cristo. Eu ajo como ele. E Paulo diz para eles assim: olha, sejam imitadores de mim. Naquela época que eles tinham era o Antigo Testamento. E Paulo estava dizendo assim: ó, não vamos esquecer o que aconteceu lá atrás, não. Olha o que está escrito. Olha o que está escrito. E eu creio que... Ele era mestre da palavra. Ele era mestre da palavra. E eu creio que é isso que nós temos que trazer para nós hoje, sabe? Lições. Como está aqui o título aqui que eu vi. Lições da idolatria de Israel. Israel já... Tudo que tinha que fazer de errado, Israel fez. Não é verdade? Com certeza. Israel fez coisas, você sabe melhor do que eu. Tudo que podia fazer de errado, Israel fez. A ponto de Deus falar para Moisés: Moisés, olha, eu cansei desse povo, eu vou destruir todo mundo e em cima de você eu vou fazer um povo novo. E Moisés era arrogante pra caramba. Moisés falou assim: ó, vai não. Se você vai acabar, então acaba comigo também, porque, né, em outras palavras, né? Então você vê que teve pontos que Deus chegou ali na beiradinha para dar um basta. Então acho que a gente possa aprender com esse povo, né? As lições dos erros dele, né? E a gente não venha cometer tais erros na nossa vida hoje. Ah, mas eu não sou judeu. Não é isso. Eu não estou falando que você vai fazer um erro assim, mas são atitudes. Atitudes que nos tiram da presença de Deus. Deus está com a gente nesse deserto que se chama vida. Deus está com a gente nessa caminhada. Ele continua com a gente tem o Espírito Santo, a gente tem Jesus na nossa vida, né? A gente tem o amor de Deus, a misericórdia de Deus, mas isso não nos dá o direito de fazermos da nossa vida o que a gente quer. Com certeza. Vai lá. Concordo 100%. Exatamente. Você falou muitas coisas interessantes aí, mas o que eu tirei assim de mais interessante que ficou marcado na minha mente é que a gente não adianta aprender tudo. Você pode aprender a Bíblia de cor e salteado, você pode entender tudo, pode ter todo o conhecimento. Mas no final, o mais importante mesmo é a obediência, como você falou. É a prática, é o que sempre está falando na palavra. Pratique a palavra, né? Não só aprenda a palavra, mas pratique a palavra. E com certeza aqui a gente tem muitos e muitos exemplos do que não fazer através do povo de Israel. Você pode colocar aí o versículo de número 5? Sim, claro. Peraí. Põe aí, por favor. Desse mesmo capítulo? Mesmo. Né? Eu só vou ler contudo, né, aqui, como está na minha tradução aqui, Deus não se agradou, não diz assim, de todos eles. Da maioria. O que está escrito aí? Da maioria deles. Na maioria deles. Uhum. Ó, por isso os corpos ficaram espalhados no deserto. Não era todo mundo. Não era todo mundo. Não estou dizendo que todo mundo estava errado. Não. E é a realidade de hoje. Não é todo mundo
que está desagradando a Deus, não é que... Porque, em primeiro lugar, não tem como a gente agradar a Deus, né? É impossível. Nós somos Só pela fé, limitados, mas a gente tenta. Nessa passagem, Paulo fala assim, Deus não se agradou da maioria deles, mas tinham pessoas que temiam a Deus e queriam fazer o que era certo. E hoje é a mesma coisa. A gente tem essa atitude. Se a maioria está fazendo, então tá certo. A gente tem essa não é a mentalidade? Se a igreja está cheia, significa que Deus está ali. Mas nem sempre. A igreja, às vezes, está cheia de lata vazia. Porque o que sai do púlpito não alimenta. Então, não é. A gente tem que perder essa mentalidade de que a multidão não é a voz de Deus. A multidão, infelizmente, muito pelo contrário, a multidão... né? A maioria das vezes é a minoria que é a voz de Deus. É sempre um profeta, é sempre uma pessoa. Exatamente. A gente olha ali e você vê, né? A maioria estava errada. E a gente não vê Paulo falando da minoria. Né? A gente Paulo poderia ter falado assim, não, a minoria estava servindo a Deus direitinho e não morreram no deserto. Não, Paulo falou da maioria. Porque a maioria é que chama a atenção. E hoje nós temos que tomar o cuidado de não andar com a maioria. O fato de ser maioria não significa que eles estão agradando a Deus. Como foi nessa passagem aqui, não estavam agradando a Deus. Nós temos que vigiar o nosso dia a dia. Nós temos... Como é que a gente se olha no espelho espiritualmente? Através da palavra de Deus. Esse é o nosso espelho. A gente tem que olhar aqui mas a maioria mente. O espelho, a palavra de Deus diz para nós que nós não devemos mentir. A maioria cobiça. A palavra de Deus diz que nós não devemos cobiçar. A maioria não perdoa o mal que fizeram com ela. A palavra de Deus diz que eu devo perdoar. Eu disse para alguém semana passada, eu falei assim, o crente não deve sofrer desse mal chamado eu acho. Nós não achamos. Nós sabemos. O que nós sabemos? O que está escrito. Se está escrito, é o que vai acontecer. A gente vê hoje o mundo, né? Vivendo totalmente longe da palavra de Deus e a gente tende a ficar com medo. Não, está escrito. O que está escrito é o que manda. Tem consequências? Tem. Mas nós não podemos. Deus não se agradou da maioria deles. Cuidado. A gente tem que olhar para nós e falar assim, quem que eu estou seguindo? A maioria, se você vai lá para Jeremias, você vê Jeremias era um profeta isolado, sozinho. A ponto de Deus falar, esses profetas estão tendo sonhos que vocês fazem eles ter sonho, as mensagens que eles entregam não vêm de mim, mas, no entanto, tinha um que estava lá entregando mensagem, mas não era mensagem que era boa aos ouvidos, né? Porque o que é uma mensagem boa? Vai dar tudo certo. A sua vida vai ser um mar de rosas. Mas a mensagem de Jeremias era outra. Se converte, se conserta, volta para os caminhos de Deus, se arrepende, porque se você não fizer isso, a mão de Deus vai pesar. Estou parafraseando. Mas é a verdade. Então, hoje nós temos que tomar... Pode falar. Eu tenho muita coisa para falar ainda. Eu posso falar, esse estudo pode ser 2 horas, se você quiser, mas a gente está saindo do tema. Então... Não tem nada para fazer, daqui a pouco eu grito para Cíntia me dar comida, não tem problema não. Tá bom, então voltando no que você acabou de falar, por exemplo, a minoria, falando sobre a gente tem que ter certeza do que a gente está seguindo. Aqui a gente não pode ter um exemplo melhor do que uma minoria boa, né? A gente está falando de Moisés, ele era e ele era a minoria. E por que ele não entrou, né? Essa é a pergunta hoje, é por que ele não entrou? Né? E ele era a minoria, a gente não pode falar que Moisés não era um servo de Deus, a gente não pode falar que ele não era um profeta de Deus, né? Então, voltando para essa pergunta, por que Moisés não entrou na Terra Prometida? Ele era a minoria e ele estava fazendo o que é certo diante de Deus. E por que Deus não deixou ele entrar? Tem uma razão. Eu quero chegar nesse ponto da lição. Por que Moisés não entrou na Terra Prometida? Então, a gente continuando aqui, Romanos 10 é o próximo verso que eu separei para a gente falar sobre isso. Né? Moisés descreve dessa forma que o versículo número 5 do Romanos capítulo 10, né, que é aquele capítulo da salvação. Por isso que eu quero focar na salvação aqui. Né?
Aqui o versículo 5 diz: Moisés descreve dessa forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer essas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga ao seu coração quem subirá ao céu. E aí fala é o capítulo mais usado para a gente falar a fórmula da salvação, né? Que a gente tem que crer no coração e confessar com a boca. Mais uma vez, eu não vou ler todos os versículos aqui, mas focando nisso, né? A gente vê aqui que na tipologia, Moisés, ele era, na verdade, o libertador de Israel, como você disse, o salvador, mas também na tipologia a gente sabe que Moisés era a lei de Deus. Muitas pessoas até comparam, né, Moisés com a lei, né? E muita gente até fala a lei de Moisés, que na verdade não é bíblico, não existe a lei de Moisés. Moisés era um profeta de Deus passando para o povo o que Deus falava para ele. Não existe lei de Moisés, a lei é de Deus. É como se eu falasse assim num juiz, numa corte, né? Aquele juiz, o papel do juiz é exercer, é colocar a lei, fazer justiça, colocar a lei em prática e, de acordo com a lei, aplicar a consequência da lei. O juiz, a lei não é do juiz, o juiz ele simplesmente faz esse papel. A lei foi feita por outra pessoa, por outras pessoas que criaram aquela lei, legislaram aquela lei, criaram aquela lei. O papel do juiz era só seguir a lei e julgar com justiça, né? Então não existe lei de Moisés. A lei Moisés, ele simplesmente fez aquele papel de divulgar divulgar a palavra para o povo, né? Mas ele também é o libertador de Israel. E o meu foco aqui, o que eu quero chegar, o ponto que eu quero chegar, pelo menos que eu vi aqui, que eu achei interessante pra gente falar, é que Moisés, ele fez tudo certo. E ele cometeu um erro. O erro que ele cometeu ali, na verdade, foi um erro muito grave, que também tem significado. Ele bateu na pedra 2 vezes quando Deus mandou ele falar com a pedra. A primeira vez, você falou um pouco atrás, né, que a rocha ali é tipologicamente falando de Cristo. Na primeira vez, Deus mandou Moisés bater na rocha, ferir a rocha para sair água para o povo, para alimentar, para a água sair da rocha e o povo matar sua sede, né? Mas aí na segunda vez, quando a gente olha na segunda vez, Deus falou: vai lá e fale com a rocha e a rocha vai jorrar água. Mas o povo fez Moisés perder a paciência, ele ficou irado e aí ele feriu a pedra 2 vezes. A Bíblia fala que ele bateu na pedra 2 vezes. O que isso quer dizer? A primeira vez, Deus mandou a rocha ser ferida, porque com a primeira vez que Jesus veio, ele foi ferido por nós, ele foi crucificado, ele morreu por nós. Então era parte era parte do plano de Deus que a rocha fosse ferida a primeira vez, através do cajado de Moisés. Então ele estava obedecendo a Deus. Mas na segunda vez, que é a segunda vinda de Jesus, agora, né, que é através do Espírito, a igreja hoje, nós não temos que ferir a rocha outra vez. A gente não tem que crucificar Jesus de novo. Então Deus mandou ele falar com a rocha, conversar com a rocha e a rocha ia jorrar água. Mas porque o povo fez ele ficar irado, ele feriu a rocha 2 vezes. Ou seja, é como se ele estivesse crucificando Jesus novamente. É como se ele tivesse esse foi, simbologicamente falando, é isso que foi o erro de Moisés. Mas o meu ponto é esse. A lei não salva. A lei não te leva a entrar no reino de Deus. Então, se você seguir todas as leis, igual Moisés foi um exemplo perfeito, mais próximo, humanamente falando, de seguir todas as leis, não tem ninguém mais próximo que Moisés. Mas a lição que Deus está dando aqui é que a lei não salva. A lei não salva. Porque se você cometer um erro, Moisés cometeu um erro. Se você cometer um erro e você quebrar uma lei, você já está desqualificado de ser salvo, como diz aqui. Né? O homem que fizer essas coisas viverá por meio delas. E se ele errar, ele morrerá por meio delas. Então a lei não salva. A lição aqui de salvação é que a lei não salva. Né? Para a gente ver isso um pouquinho melhor, eu queria mostrar no hebraico para vocês algumas coisas maravilhosas, umas coisas que eu acho super interessante, para você ver essas ligações, né? Então, vou mostrar aqui, eu fiz no meu PowerPoint, mostrando. A palavra Moisés, né? A palavra Moisés, o nome de Moisés não é um nome hebraico.
o nome de Moisés é um nome egípcio, né? A palavra Moisés em hebraico é transliterada, não é traduzida, é transliterada. Igual Jesus é transliteração de Yeshua, Moisés é transliteração de uma palavra egípcia, que quer dizer tirado das águas. Quando a filha de Faraó encontrou Moisés ali e ela pegou ele das águas do rio Nilo, ela deu esse nome no egípcio, porque muitas vezes na antiguidade o nome tinha alguma coisa a ver do caráter ou de como a pessoa foi encontrada, ou seja, fala mais sobre o caráter de uma pessoa. Então, quando ela tirou ele das águas, ela deu o nome dele tirado das águas em egípcio. E aí foi transliterado para o hebraico. Em hebraico, o nome Moisés não significa nada. Igual Jesus, em português, não significa nada, né? Em hebraico, Yeshua, que é Jesus, significa Salvador, aquele que salva, ele salva. Então tem significado. Jesus em português não significa nada, só é um nome, não significa nada. Moisés em hebraico não significa nada. Mas o interessante é que o nome que foi escolhido para Moisés no Egito, transliterado, é uma palavra que é muito parecida com a palavra Messias e com a palavra Salvador em hebraico. Olha que interessante. Não é coincidência, é Jesuicidência, né, que eu falo. É tudo que, quando as coisas assim, nada nas escrituras é por coincidência. Tá? Então a gente vê aqui o nome de Moisés em hebraico, está aqui na minha tela em verde, o som dela em hebraico é Moshe. Moshe. Olha que interessante a ligação aqui. Agora, Moshe, que quer dizer Moisés, é bem parecido, não é igual, mas é bem parecido a palavra Messias, quer dizer ungido, ou seja, o Messias, né, que a palavra quer dizer ungido, é praticamente a mesma palavra com essa letra acrescentada aqui, que é o Yod. Yod é a mão de Deus. Ou seja, a mão de Deus sobre Moisés o torna como ungido. E o Moisés era ungido de Deus. Ele era ungido de Deus. E agora a palavra em hebraico para Salvador é Moshiach. Moshiach tem algumas letras a mais aqui, mas você vê que o som é bem parecido com Moisés. Moisés é Moshe e Salvador é Moshiach. Então a gente vê aqui várias ligações no hebraico que nos leva a entender o papel de Moisés. Mas só que Moisés ali, pelo menos aqui em Deuteronômio 32, e toda a peregrinação sobre o deserto, ele era tipologicamente ligado à lei. E a lei não pode levar ninguém à terra prometida. Por isso que Moisés chegou até a porta, mas ele não entrou. Quem que levou o povo até a terra prometida foi Josué. Olha que interessante. Josué que levou o povo até a terra prometida. Agora, em hebraico, mais uma vez, em hebraico, a gente vê a ligação de Josué com Jesus, né? Josué em hebraico é Yehoshua. E Jesus em hebraico é Yeshua. Yeshua é aquele que salva. Todos dois vêm da mesma palavra raiz em hebraico, que é Hoshia, que quer dizer salvação. Salvação ou salvador ou salvar, Hoshia. Né? Yehoshua, se você ler no hebraico e traduzir, a palavra quer dizer ele salva. Yehoshua quer dizer ele salva. Então Josué quer dizer ele salva. Yeshua quer dizer salvador em hebraico. Então, quem que levou o povo até a terra prometida não foi Moisés, não foi a lei. Quem levou o povo até a terra prometida foi Yeshua, Jesus, o Salvador, que nos levou à terra prometida. Então, a gente vê aqui essa lição, uma coisa que a gente vê é que a salvação só vem através de Jesus. A salvação não vem através de lei. Você não pode ser salvo pela lei. Outra coisa que eu achei interessante aqui no hebraico, né, a palavra Caleb. O Caleb, em hebraico, assim que se escreve no hebraico aqui em azul, é a mesma palavra para cachorro em hebraico. Em hebraico quer dizer Kelev. Então a gente vê aqui, o povo foi liderado por Yehoshua, que é Josué, e Caleb, que foram os únicos dois fiéis ali que saíram do Egito, foram os únicos dois fiéis. Todas as demais pessoas que entraram na Terra Prometida nasceram no deserto. Eles nasceram no deserto. Só Josué e Caleb entraram na Terra Prometida. Agora, o interessante da ligação dessas palavras em hebraico. Mais uma vez, Josué é ligado a Jesus, ao Messias.
né, que nos leva à terra prometida. A lei não pode nos levar lá. E Caleb, que é o cachorro, é a igreja. Nós somos o cachorro. Mas isso não é um insulto. Em hebraico não é um insulto. Se eu chamar você de cachorro, cunhado, você é um cachorro, eu tô te insultando, né? Mas em hebraico não, porque a palavra Kelev, em hebraico, a palavra quer dizer aquele que é fiel. O cachorro é um animal fiel. O cachorro é um animal obediente. O cachorro segue o seu mestre. O cachorro, ele segue o seu mestre, é fiel ao seu mestre, é leal. E a palavra em hebraico é ainda mais interessante ainda, porque vem de duas palavras raízes que quer dizer todo o coração. Aquele que segue o seu mestre, aquele que segue de todo o coração. Kol, lev. Duas palavras. Kol, que é essas duas primeiras aqui, quer dizer todo. E as últimas duas palavras, duas letras aqui, quer dizer lev, quer dizer coração. Então, nós, como povo de Deus, nós seguimos Jesus de todo o coração. E é assim que a gente vai entrar na Terra Prometida. Então, eu achei muito interessante isso. Assim, essas ligações que, mais uma vez, a gente só vê no hebraico, não tem como ver essas coisas de outra forma. E assim, falam verdades que a gente entende hoje, a gente segue hoje. Ou seja, eu não estou falando nada místico, não estou falando nada extra. E a maneira prática mesmo, tudo que o meu cunhado falou aqui, são as coisas práticas. No final da história, a lição prática que a gente tem que aprender aqui é que a gente tem que ser obediente, que a gente tem que ser fiel, que a gente tem que seguir Jesus de todo o coração. Essas são as lições práticas. Então, tudo que ele falou é válido, né? Mas eu só queria mostrar essas coisas no hebraico de uma forma assim que normalmente a gente não veria essas ligações interessantes. Só tenho mais uma coisa depois para acrescentar, mas eu vou dar aqui mais uma oportunidade pro meu cunhadão falar um pouquinho aqui sobre o que eu falei. Eu sei que eu falei muita coisa aqui, mas dá a oportunidade para ele comentar sobre isso. Vai lá, cunhado. Tô perdido. Não, brincadeira. Olha, excelente, né? É isso que eu falei, que a gente ia aprender coisas aqui hoje que, né, eu não sabia, né? É muito interessante trazer o Antigo Testamento para nós hoje. Mas Van Clé, ele leu Romanos 10, o versículo de número 5, né? Moisés escreve que o modo pelo qual a lei torna alguém justo exige a obediência a todos os seus mandamentos. E nenhum de nós vai conseguir obedecer a todos os mandamentos, né? E se a gente for seguir os mandamentos, a palavra de Deus diz, se a gente quebrar um, a gente quebrou todo. Mas, enquanto o Van Clé estava falando, eu fui lá em Levítico, capítulo de número 18, se dá tempo aí, cunhado, se você quiser colocar. Tá. Levítico, capítulo de número 18, o versículo de número 5. Peraí, Levítico, capítulo 18, o versículo de número 5. Diz assim, portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis. Cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Você foi bem claro, e eu concordo 100% contigo, de que a lei não pode salvar ninguém. E você explicou aí da forma que Moisés tratou a rocha. Explicação maravilhosa, amei a tua explicação, gostei, porque eu confesso que nunca tinha visto dessa forma. Achei assim, para mim, já valeu hoje, já valeu o nosso bate-papo hoje, porque, né, a lei não vai te levar para o céu. Mas obedecer a palavra de Deus te mantém na presença de Deus. Com certeza. É que nem diz assim, uma pessoa falou para mim assim, eu não tenho que ir para a igreja para ser salvo. Não, você não tem que ir para a igreja para ser salvo. O que te leva para o céu é Jesus. A igreja não te leva para o céu. A carteirinha de igreja não te leva para o céu. O que te leva para o céu é Jesus. Mas o que te leva para o céu te diz que você tem que estar na igreja. Então você vai obedecer aquele que te leva para o céu. A palavra de Deus é o nosso, de novo, diretriz. É o padrão nosso. Quando eu trabalhei na Embraer, nos 21 anos que eu trabalhei na Embraer, a Embraer, ela segue procedimentos.
Você não faz o que você quer da vida. Todos nós temos procedimentos na Embraer para trabalhar. E é a mesma coisa com o nosso dia a dia. Você falou aí sobre a obediência ao Senhor, né? Voltando lá, 1 Coríntios 10, 5, que eu falei que Deus não se agradou da maioria deles, né? Presta atenção. Vamos trazer isso para nós hoje. Eles tinham os dons, eles tinham o ensino, eles tinham recebido o maná, eles tomaram da água que fluía da rocha, eles viram os inimigos serem mortos, mas a palavra de Deus diz que Deus não se agradou de muitos deles. O que aconteceu? O que aconteceu? Então, vamos ser prático agora, para nós hoje. Porque você deu esse ensino aí, e é maravilhoso, e nós vamos voltar no ponto de que a lei não salva. Uhum. Correto? Correto. Quem salva é Jesus. Mas, deixa eu fazer uma pergunta para mim, para você e para quem está participando aí com a gente. Temos agradado o coração de Deus? Será que a minha vida tem agradado o coração de Deus? Porque Deus tem me agradado. Deus tem cuidado de mim, Deus tem me abençoado, não é verdade? Mas será que eu estou agradando a Deus? Lógico que são dois pontos diferentes. Nós vivemos na graça, mas mesmo assim, esse povo não agradou ao Senhor, e o que aconteceu com eles? Eles foram acabando sendo prostrados e caídos naquele deserto. E isso é sério para nós hoje. Como que a gente desagrada a Deus? Primeira coisa que a gente desagrada a Deus é quando a gente não cumpre o propósito de Deus para a nossa vida. Como é que nós vamos descobrir o propósito de Deus na nossa vida? Eu li aqui. Voltando para a palavra. Não é? Você deu uma lição aí de uma palavrinha. Moisés. Lugar nenhum o nome de Moisés significa Salvador. Em lugar nenhum Moisés significa lei. Em lugar nenhum. O nome de Moisés, como você mesmo disse, ele saiu da água. Pronto. Foi isso. Josué. Salvador. Josué tem... Você deu um ensino maravilhoso aí falando da importância de conhecer. Nessas pequenas palavras que você disse, você deu um estudo da importância que é conhecer a palavra de Deus. E aí o que acontece? Quando é que a gente desagrada a Deus? Quando a gente não segue o propósito de Deus para a nossa vida. Qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Algum anjo desceu do céu, sentou contigo, falou, Vancler, vem aqui, vamos ali no Starbucks, eu vou falar com... Não. O propósito de Deus para a nossa vida, tá vendo aí, ó? Tá aqui, na palavra de Deus. A palavra de Deus fala assim, me fugiu agora, é Efésios, se eu não me engano, fala assim, olha, não sejais insensatos, mas descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida. Se eu não me engano, está lá em Efésios 5:9, eu acho que é isso. Depois eu procuro. Mas presta atenção. Quando a gente não cumpre o propósito de Deus na nossa vida, Moisés tinha um propósito. Moisés tinha um propósito. O propósito de Deus para Moisés era: você vai libertar o meu povo e vai levar o meu povo para uma terra que eu vou dar a eles. Uma terra muito melhor. Todos nós temos um propósito na nossa vida que Deus colocou. Quando a gente não cumpre esse propósito, a gente desagrada a Deus. No caso deles, não crê que o mesmo Deus que tirou eles do Egito é capaz de introduzir eles na terra prometida. A gente faz isso direto hoje. O mesmo Deus que cuidou da gente no passado, abençoou, curou, libertou, transformou no passado, não é o mesmo Deus que a gente serve hoje, muitas vezes, com as nossas atitudes, é isso que nós demonstramos, né? Terceira coisa, como é que a gente desagrada a Deus? Quando a gente não conhece, de fato, os desejos do coração de Deus e a gente não anda em linha com a vontade dele. Ou seja, você falou de salvação. Então, trazendo isso para nós hoje, pode uma pessoa estar na igreja, no meio do povo de Deus, usufruir de tudo e não obter testemunho que agradou a Deus? Com certeza. Porque a Bíblia, a gente leu aqui hoje,
mostra isso para nós, que um monte de pessoas que viram Deus fazer milagres, viram Deus agir de forma poderosa, morreram no deserto porque eles não se agradaram, porque o Senhor não se agradou deles. Alguém participou da nuvem, né? Quem que é essa nuvem para nós hoje? O Espírito Santo veio habitar em nós. Fomos libertos do quê? Da escravidão, do pecado. Deus destruiu inimigos espirituais. Recebemos oração, ouvimos a palavra, desfrutamos da bênção de Deus, mas, volta a pergunta, será que nós temos agradado ao Senhor? Será que nós temos agradado ao Senhor? Você leu de novo que você leu não, você falou de que a lei não salva, é Jesus que salva. Glória a Deus por isso. Mas, ao mesmo tempo, se a gente quer agradar a Deus, e parece que esse é o ponto meu hoje aqui, nós temos que voltar para a palavra de Deus, porque é nela que a gente vai encontrar o propósito de Deus para a nossa vida. Amém. Eu acho interessante porque existem 3 etapas, posso falar aqui? Pode. Do povo de Israel. Primeira etapa, eles eram escravos no Egito. Segunda etapa, baseado no que você está falando, eles foram introduzidos ao deserto. Terceira etapa, eles foram libertos rumo a Canaã. Né? Então, presta atenção nisso. O Egito simboliza para mim e para você falou de tipologia aí, né? O Egito simboliza para mim e para você o mundo. O Egito simboliza para nós um homem natural. O Egito simboliza para nós os escravos dos prazeres, né? O Egito significa para nós aquele que é cego, que não tem entendimento. O povo de Deus era escravo no Egito. Deus levanta esse homem, Moisés, que não tinha nome nenhum de Salvador. Moisés, aprendi isso hoje aí, muito bom. Nunca pensei nisso. Eu sabia que Moisés era tirado das águas e eu sempre tentei achar algo aí. Ele foi tirado das águas, pronto, só isso, mais nada. Deus levanta Moisés. A Bíblia ensina que cada família mata um cordeiro, aplica o sangue nos umbrais das portas para que quando o anjo da morte passasse e visse o sangue, o primogênito dele não morreria. Não era uma das pragas que veio no Egito. Quem é esse cordeiro que eles depois tiveram que se alimentar dele? Esse cordeiro aponta para quem? Para Jesus Cristo. E o povo comeu desse cordeiro. Que povo é esse? A igreja. Jesus veio e nos libertou. Aqueles que creram, aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Esse é o povo de Deus que vai subir para o céu. Simples. Não é simples? Exato. Então Deus está falando para nós assim. Paulo disse, lembra lá do passado. Está aí o passado resolvido para nós. O Egito não é mais para nós. O Senhor mandou a praga sobre o mundo, mas ele deu para nós o sangue do Cordeiro. Nós fomos libertos disso. Nós temos uma vida nova, mas para vivermos essa vida nova, é o que se encontra lá no versículo que eu pedi para você colocar aí em tela. Levítico. Né? Não. Okay. Não, tudo bem. Eu vi aí que esse aí é o tá Efésios, tela, você pediu. Efésios 5:17. É mesmo que era, né? Efésios 5:17, né? Exato. Isso, tá. Eu pensei que era 5:9. Mas presta atenção. Para vivermos uma vida que agrada a Deus, e eu vou falar algo aqui e eu espero que ninguém jogue pedra em mim. Não adianta só orar, não adianta só ir para a igreja. Tem que estudar e conhecer a palavra de Deus. Exato. É a palavra de Deus que mostra o propósito de Deus para a nossa vida. Mas pastor, você está... Eu oro muito quando Jesus se encontrou no deserto, depois de ter sido batizado por João Batista. Ele foi para o deserto por 40 dias para ser tentado pelo diabo. Quando o diabo apareceu, Jesus, na fraqueza da carne, que ele estava com fome, cansado, com sede,
e o diabo apareceu para ele, o próprio Senhor Jesus, o Deus encarnado, respondeu ao diabo na palavra. Uhum. E isso é uma lição importantíssima para nós hoje. Se o próprio Senhor Jesus lidou com o diabo na palavra, como que eu e você vamos querer lidar com os ataques do diabo, que a Bíblia ensina que veio para matar, roubar e destruir? Como nós vamos lidar com ele, se não for através da palavra? Ah, mas pastor, eu tenho canela de fogo. Ah, pastor, eu sei falar em línguas. Tudo bem. Jesus não usou canela de fogo e nem falou em línguas. Jesus usou a palavra. Sabe por quê, cunhado? Isaías, capítulo de número 55, se eu não me engano. Hoje eu estou só 55, fala assim, que Deus zela para cumprir a palavra dele. Interessante. E é isso que ele faz. Porque E esse ele versículo zela é um dos que eu separei aqui pra gente depois. E assim, Ah, é? muitas das coisas que você tá falando, eu tô aqui rindo por dentro, porque tá encaixando na parte final aqui. Mas Isaías 55 já estava até separado aqui. Porque é justamente ligado a essa porção de deem ouvidos, né? Inclusive, a gente tem essa palavra exata no hebraico, de ouvidos razino, em Isaías 55. Eu quero que você que esteja aí escutando a gente, ouvindo a gente, vocês entendam o seguinte, eu e Van Clé, a gente não senta antes e prepara isso não, tá? Não. A gente realmente é um bate-papo ali de momento. A gente, quanto é que vocês estão vendo aí? Van, pega esse versículo para mim, tudo, né? Não é algo que a gente prepara, não, realmente é algo que a gente... Vamos falar sobre o que hoje? E aí surge o assunto. Então, por isso vocês estão vendo a gente, mas a gente está falando guiado pelo Espírito Santo. Amém. O meu cunhado, ele sempre traz aí informações maravilhosas de palavras que, quando ele colocou os desenhos de como é escrito o hebraico ali, eu fico perdidinho, porque realmente não é para qualquer um. Mas a verdade é essa seguinte, a lei não salva. A lei não salva, de maneira nenhuma. Não tem como a gente ir para o céu através da lei, porque a lei, Paulo mostrou que a lei, né, o que salva é Jesus, mas Paulo não jogou a lei fora. Paulo não jogou a palavra de Deus fora. Jesus não jogou a palavra de Deus fora. Ele mesmo disse, olha, eu estou aqui para cumprir tudo que está escrito. E realmente é para nós hoje, quando eu digo a lei, é a palavra de Deus. Nós precisamos viver a palavra de Deus. Mas como é que nós vamos viver a palavra de Deus se a gente nem tem tempo para ler? Né? Como é que nós vamos viver a palavra de Deus? Como é que nós vamos obedecer a palavra de Deus se a gente não tira um momento para aprender dela? E Paulo, de novo, o Van Clé colocou aqui lá 1 Coríntios, né, o capítulo, se eu não me engano, capítulo 10, né, falando sobre, para a gente lembrar do que Deus fez lá no passado, né? Lembrar do que esse povo passou, porque, queridos, nós não precisamos passar por isso. A palavra de Deus está escrita para o nosso bem. Então, se a gente aprende e coloca ela em prática na nossa vida, a gente vai ter uma vida tão melhor, uma vida tão melhor. Olha, o Egito simboliza um homem natural. O deserto, que nós falamos aqui hoje, simboliza o cristão carnal. Canaã simboliza o cristão espiritual. Então, guarda isso. Que tipo de pessoa nós somos? Nós somos o homem natural que está no Egito, que não teve um encontro com Cristo. Nós somos o cristão que agora teve um encontro com Cristo, mas continuamos vivendo no deserto, carne. Ou nós somos o cristão que já vive a glória de Canaã, é o crente espiritual, que anda nas coisas de Deus, anda nas promessas de Deus, anda na vontade de Deus. Guarda isso antes de eu passar de volta para o meu cunhado, que eu sei que ele tem coisa a mais aí para nós. Não é a vontade de Deus que alguém viva no deserto. Guarde isso. O deserto, de fato, é inevitável, mas não é a vontade de Deus que a gente fique nele.
O deserto é passagem, mas infelizmente, devido às nossas atitudes, às nossas escolhas, a gente tem vivido no deserto. Guarde isso, o deserto não foi projetado por Deus para que o povo dele vivesse lá. É só uma área de passagem. Eles saíram do Egito, tinham que passar para o deserto para entrar na terra prometida. Qual era o propósito do povo de Deus, Vancler? Sair do Egito e ir para Canaã. Voltar para Eu Deus, li um estudo que, e eu creio que você sabe muito mais do que eu, mas eu li um estudo que do Egito até Canaã, que essa viagem duraria mais ou menos de 6 a 9 meses andando devagar. Não sei se é verdade, mas eu achei interessante isso. Mas o deserto era só um momento de transição, tá bem? Mas muitos de nós têm feito do deserto um estilo de vida. E Van Cleef falou hoje que nosso bate-papo ia ser sobre arrependimento, né, cunhado? Sobre salvação. Então, se você está escutando a gente hoje aí, não fica no deserto, não. Se arrepende, sai desse deserto, muda de vida, escuta a palavra, estuda a palavra de Deus, se entrega para o Senhor. Ah, mas eu já sou crente. Então, se arrepende novamente, volta para os caminhos de Deus, porque Deus quer te tirar desse deserto. Vai lá, cunhado. Arrependimento é algo diário, não é uma coisa que você faz uma vez. A palavra teshuva, que é voltar para Deus, que a gente traduz como arrependimento, não quer dizer somente faça isso uma vez, faça uma oração e acabou. Justamente ela quer dizer voltar para Deus, caminhar na direção de Deus. E o que eu estava falando aí sobre o deserto, né? Voltando para a tipologia, o deserto é um lugar de aprendizagem, um lugar de aprender. Deus nos leva ao deserto para nos ensinar algo ou para nos provar por algo. E assim, o caminho mais curto entre dois pontos é uma linha reta, todo mundo sabe isso, isso é óbvio. Se você quer ir do ponto A ao ponto B, uma linha reta é o caminho mais rápido, mas o caminho de Deus não é linha reta. A gente pensa assim, Deus, os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos, ele mesmo diz isso nas escrituras. Mas não quer dizer que ele não quer que a gente entenda os pensamentos dele. Eu estou até escrevendo o segundo livro agora. Eu escrevi o primeiro livro, mas não está publicado ainda. Mas eu estou escrevendo já o segundo livro, que é a gente pensar como Jesus pensava, a gente pensar como Deus pensa. Porque os pensamentos dele são diferentes, mas não quer dizer que a gente não pode aprender esses pensamentos e colocar eles em prática na nossa vida. Deus, ele pensa de uma forma cíclica. Ele nos ensina e mostra tudo de uma forma cíclica. Então, o caminho mais rápido ali entre saindo do Egito, que o Egito, o lugar que você tem que sair é do Egito, não é do deserto. E você sai do Egito, que é o mundo, e vai até a Terra Prometida. Mas o caminhar no deserto ali não necessariamente é negativo. E por que o povo ficou dando volta? Claro que é por desobediência, né? Mas eles ficaram dando volta ali até aprender a lição. Deus ensinava a lição, colocava eles na prova, eles não passavam o teste, ficavam no deserto. Então a gente pode sair do deserto, sim, igual o cunhado falou, nesse sentido. Se a gente aprender a lição que Deus quer nos ensinar, a gente pode sair do deserto, ou então encontrar um oásis no deserto, um lugar de descanso no deserto, para a gente descansar na presença de Deus e ser abençoado. Então, é interessante, porque tudo que ele está falando ali, igual ele falou, é guiado pelo Espírito Santo, não tenho dúvida disso, porque, igual ele falou, a gente não combinou nada e está tudo se encaixando no estudo. Por isso que eu gosto desses estudos assim, porque eu fico... Quando eu estou escutando ele falar, me dá muita alegria, porque para mim é uma confirmação de tudo que Deus me mostrou. E assim, a gente vê como a gente está ligado no Espírito, e a gente vê... E ele fala coisas que às vezes, pontos que eu não vi, ou seja, a gente está aqui aprendendo um do outro, a gente está aqui... Por isso que é ciclo, né? Mais uma vez falando sobre ciclo, se fosse uma linha reta, se fosse uma corrida, uma linha reta, né? Se eu tivesse começado essa corrida 3 anos atrás e você começou a corrida hoje, você vai estar lá atrás, você vai estar atrasado, você nunca vai me alcançar. Mas porque a gente está dando volta em círculos, quando você entra nessa caminhada de teshuva, quando você entra nessa caminhada de voltar para Deus, você vai estar lado a lado comigo. Eu não estou na frente de você nem atrás de você. Porque nós estamos dando volta junto. Nós estamos dando volta junto.
Então, qualquer momento que você entra nessa caminhada, você pode saber menos do que eu, você pode saber mais do que eu, mas nós estamos caminhando lado a lado. Olha que interessante. Se fosse uma linha reta, eu ia estar lá na frente e a pessoa que está começando agora ia estar lá atrás. A gente nunca ia estar caminhando junto. Mas como Deus ensina em círculos, a gente está dando volta. Quando você entra nessa caminhada, você vai estar do meu lado e eu posso te ajudar, você pode me ajudar. É muito lindo isso. Então, a maneira que Deus pensa é totalmente diferente da maneira que a gente pensa. Então, para encerrar aqui, eu quero falar do que o cunhado já falou praticamente, mas só para reforçar o que ele já falou, né? Então, aqui eu ia terminar falando sobre Moisés, que a gente está falando sobre a morte de Moisés. Então, enfim, Moisés entrou na Terra Prometida ou ele não entrou? Quando Deus negou ele de entrar na Terra Prometida ali naquele momento e ele morreu e não entrou, ele pôde ver a Terra Prometida, ele não entrou. Mas Moisés entrou na Terra Prometida sim. A gente vê isso lá no Monte da Transfiguração, eu acho que chama. É um monte que, o monte, se eu não me engano, como é que ele chama? Eu não me lembro o nome do monte agora, mas esse monte está dentro de Jerusalém, está dentro de Israel, não de Jerusalém, de Israel. Ou seja, esse monte está na Terra Prometida, é um pouquinho sul da Galileia, esqueci o nome agora, eu acho que é Tová, alguma coisa. Monte Tová. Esse monte está um pouquinho sul da Galileia, e ali foi quando Moisés entrou na Terra Prometida, sim. Ele sim entrou, ele entrou depois. Ou seja, qual que é a lição aqui, né? Aqui, vou ler aqui os versículos para a gente pôr no contexto. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou, em particular, a um alto monte. E esse monte é reconhecido como Monte Tová, se eu não me engano. Ali ele foi transfigurado diante deles, sua face brilhou como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Aleluia. Então, olha, a gente vê aqui que Moisés entrou sim na Terra Prometida. Ele não entrou junto com Josué, ele não guiou o povo para entrar na terra, mas ele entrou sim. Os pés deles pisaram na Terra Prometida. E mais uma vez, falando de tipologia, o que isso significa? Isso significa que a lei não nos dá a salvação. A lei não pode nos levar até a Terra Prometida. Não nos salva. Mas quem nos salva é Jesus. Mas depois da salvação, a lei sim é válida. A lei entra. A lei entra. Moisés entrou, mas ele tinha que entrar depois de Jesus. Ele não podia entrar antes de Jesus. Ele entrou depois de Jesus. E aqui, voltando ao que o cunhado falou, né, que a nuvem é o Espírito. Né, Jesus falou que vai chegar um momento, e já chegou agora, que todos que adorarem o Pai os adorarão em espírito e em verdade. Aleluia. Ou seja, é necessário a gente adorar ele em espírito e em verdade. A verdade é a palavra, né? Então, depois da salvação, nós não somos salvos através da lei, mas depois da salvação é muito importante a gente sim entender, conhecer e praticar a lei. A lei mas ela vem depois da salvação, não antes. Ela não salva. Por quê? Porque tem vários paralelos aqui que são importantíssimos, né? Porque a gente sabe que a lei tem como se diz, um episódio daquele show The Chosen que virou uma controvérsia, né? Porque eles estavam falando, isso aí foi tirado do livro dos Mormons. Tem um episódio que Jesus ali, representado por aquele ator naquele episódio, ele fala assim, eu sou a lei de Moisés. E aí muitas pessoas, não, isso aí é do livro dos Mormons. Não, por quê? Jesus, na verdade, ele é a palavra. A gente vê isso em João, né, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E no versículo 14 fala, e ele habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. E ali, ou seja, ali tá colocando Jesus equivalente à palavra. Tudo que o Chiquinho falou aí, que a gente tem que conhecer a palavra, que a gente tem que pôr a palavra em prática, que a gente tem que seguir a palavra, porque a palavra é Jesus. Se você não conhece a palavra, você não conhece Jesus. Você não conhece a ele. Então é importantíssimo a gente depois... Não existe nenhum crente verdadeiro, seguidor de Cristo, que fala que a lei não é válida mais. A lei não salva, mas a lei é válida. Jesus falou que ele veio
ali no hebraico, ele não veio cumprir a lei, ele veio guardar a lei. A palavra que está correta ali, se fosse no hebraico, Jesus veio guardar a lei. Cumprir, mas guardar. Porque mesmo se fosse cumprir, né, quando a gente cumpre uma lei, a lei não deixa de existir. Se uma lei de trânsito diz que ali você só pode dirigir 55 quilômetros por hora e você obedecer aquela lei e cumprir aquela lei, depois que você passar por aquela rua, a lei continua ali. Ou seja, a próxima pessoa que passar por aquela rua fala assim, não, o Van Cler cumpriu a lei, então não tem que cumprir mais. Não, a lei continua. Para cada pessoa que passar naquela rua, tem que seguir a lei do trânsito de dirigir a 55 quilômetros por hora. Então, mesmo se Jesus cumpriu a lei, ele não alunou a lei. Ele não cedeu a lei, não deixou de existir. Então, cabe a nós aprender a sua palavra, aprender a sua lei e colocá-la em prática. Colocá-la em prática no nosso dia a dia, seguir ela, obedecer ela, porque quando a gente faz isso, a gente está seguindo Jesus. Ele falou, se você me ama, segue os meus mandamentos. Né? Jesus falou que a Bíblia define pecado como transgressão da lei, ou seja, desobediência à lei ao pecado. Então a gente não pode viver em pecado. E não existe nenhum crente sério que vai falar que a lei não existe mais. O que a gente faz é escolher as leis que a gente quer seguir. Né? Mas nenhum crente deixa de mentir, nenhum crente mente e fala, isso não tem problema, a gente pode mentir. Nenhum crente vai falar, eu posso cometer adultério, mesmo que a gente vive no período da graça. Se a gente fazer isso, a gente vai estar fazendo o mesmo pecado que Moisés cometeu. A gente está ferindo a rocha 2 vezes. A gente está crucificando Jesus novamente. E, obviamente, você viu como isso funcionou para Moisés. Não funcionou muito bem para ele, né? Então é isso. É interessante como, porque a gente está ligado no mesmo espírito, a gente está falando as mesmas coisas. Talvez um pouquinho de uma forma diferente, mas ele está falando as mesmas coisas. O que o cunhado falou aqui, o pastor Chiquinho falou, é que só porque a gente é salvo através da graça e através de Jesus, não quer dizer que a gente não tem que fazer a nossa parte, não quer dizer que a gente não tem que congregar, não quer dizer que a gente não tem que ler, entender a palavra e conhecer a palavra e obedecer a palavra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, é contexto. Falando de contexto de salvação é uma coisa, falando de contexto de vida é outra coisa. E seguir e obedecer as coisas que Deus nos ensina, os ensinamentos de Deus, nos dá uma vida de abundância. A vida que Jesus prometeu para a gente ter uma vida de abundância requer que a gente siga a palavra de Deus e obedeça a palavra de Deus. Porque a palavra tem consequências e tem recompensas. Né? Uma lei não tem recompensa. Se você seguir a lei, ninguém vai chegar. Ou seja, se você seguir a velocidade máxima, um policial nunca vai te parar e falar que, Van Cler, muito bem, você seguiu a lei, tem aqui uma recompensa para você de R$100. Continue fazendo isso. Isso nunca vai acontecer. A lei, ela só pune. Por isso que eu não gosto de chamar a palavra de Deus de lei. A palavra de Deus são os ensinamentos dele. A Torá quer dizer ensinamentos de Deus. Porque ensinamentos têm consequências e recompensas. Se você segue, você recebe recompensas, você recebe os benefícios daqueles ensinamentos. E se você desobedece, você recebe as consequências. Então, obviamente, para a gente ter essa vida de abundância e agradar a Deus, amar a Deus, a gente tem que conhecer a palavra dele e seguir a palavra dele. Cunhado, vou dar a última palavra para você, para fazer um apelo mesmo, né? Sempre assim, a gente faz esses estudos porque a gente quer alcançar pessoas, a gente quer alcançar vidas, né? Então, faça um apelo para as pessoas que estão escutando esse estudo, para elas darem ouvidos. O nome dessa porção, Ha'azino, chama Dê Ouvidos. Então, aí já vou deixar para você fazer um apelo para as pessoas que estão escutando esse estudo, para dar o ouvido a tudo que a gente tem falado, de dar ouvido ao Espírito Santo, que eu tenho certeza que o Espírito Santo deve estar ardendo dentro do coração de muitas pessoas que estão escutando esse estudo. Amém. Antes de mais nada, né? Você mencionou João, capítulo 1, e ele é bem claro, né? Ele fala assim, no princípio, João, capítulo 1, versículo de número 1, só para cumprimentar o que o Van Cler falou sobre Jesus ser a palavra a lei, né? A palavra de Deus.
No princípio, aquele que é a palavra já existia, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Jesus, ele é a palavra de Deus para a nossa vida e a gente precisa não somente entregar a nossa vida a ele, mas reconhecer que tudo que está escrito foi escrito por ele para nós. É algo que nós precisamos para nós hoje. A gente falou muito aqui de deserto, né? A gente falou muito sobre o deserto e por que Moisés não entrou na terra prometida, porque ele agiu, ele desobedeceu uma ordem que Deus tinha dado a ele, mas nós sabemos, claro, que um erro nosso não vai nos tirar da presença de Deus. É uma vida de erros, é uma vida de escolhas erradas, né? Mas eu queria dizer para você, terminar falando algo. Nós falamos de deserto hoje. E por que as pessoas se encontram no deserto, né? Mas antes de mais nada, a gente precisa entender o que é o deserto. Porque deserto não é tribulação, porque tribulação todo cristão enfrenta. Tribulação todo mundo passa. Todo crente que é espiritual passa por tribulação, porque isso chama guerra espiritual. Então, se você está passando por uma tribulação, você não está passando por um deserto. Deserto é... O que a gente vê no deserto? Apesar que aqui nos Estados Unidos tem uns desertos maravilhosos, né? Que a gente vai passear de carro, ar-condicionado, cooler com água, refrigerante. É diferente, né? Porque o deserto é aridez, deserto é uma sensação de... eu não sei se a palavra certa é sequidão, né? Tá por dentro, sentindo sede, tédio, sentindo cansaço, sentindo que não existe mais alegria, que não tem mais festa, é tudo só rotina. Presta atenção no povo de Israel. O mesmo maná pela manhã, pela tarde, pela noite, tinha que comer só maná. Olha lá no horizonte e só vê areia. Para onde olha é areia, é areia. O céu é sempre igual, sem nuvem, o sol queimando constantemente. Não há novidade, não tem nada de novo, não tem o que se fazer. Isso é um deserto. Mas Deus não quer que a gente tenha um tipo de vida assim. Porque o que acontece? Deus não quer esse tipo de estágio de vida para nós hoje. Essa vida tédio, que não tem saída, que não tem solução, nada muda. Então, ele está dizendo para nós aqui hoje o seguinte, eu te dei a solução para você ter uma mudança de vida. O nome dessa solução é Jesus Cristo. O Anclé disse assim, que quando a gente se entrega a ele, quando a gente faz a vontade dele, a gente tem uma vida em abundância. E o cunhado, quando ele falou de vida em abundância, ele não estava falando de uma vida com abundância de dinheiro, não é isso, mas é a abundância de alegria do Senhor na nossa vida. Então, hoje, se você está dessa forma, você está escutando a gente aí e você não tem encontrado alegria na sua vida, você não tem encontrado algo novo na sua vida, e talvez você até frequente uma igreja, eu queria dizer para você hoje o seguinte, a melhor solução que um homem pode fazer na vida é ter um encontro com Jesus Cristo. Esse encontro requer uma escolha. Você precisa escolher ter esse encontro com Jesus. A palavra de Deus diz assim, eis que estou à porta e bato. É a gente que abre a porta. Então não adianta, sabe? Só teve um que Jesus se encontrou com ele, foi Paulo. E a gente falou muito dele aqui. Paulo não teve opção. Eu e você temos a opção. E hoje a sua vida pode mudar. Quando eu digo mudar, é você mudar de dentro para fora, entregando tudo que você é para Jesus. Permitindo que Jesus entre na sua vida. Permitindo que Jesus entre no deserto da sua vida e transforme ele num manancial de águas, coisas novas. Talvez você ainda continue passando pelo deserto, porque Deus tem um propósito em tudo.
Mas lá no meio desse deserto, quando a gente se entrega para Jesus, Van Clé falou uma coisa assim, vai aparecer o quê? Talvez um oásis. Vai haver uma mudança na sua vida. Então, hoje eu queria orar por você. Se você está nos escutando aí e você está passando por um deserto, eu quero dizer para você que a solução é Jesus Cristo. Nós não estamos aqui para te dar 10 passos para ser feliz, 10 passos para ser rico, não. Nós estamos aqui com uma solução para transformar a tua vida no meio do deserto. A solução é Jesus Cristo. E eu queria orar por você hoje, tá? Se você está aí, eu queria orar por você. E se talvez você ainda não conheceu Jesus, se entrega para ele hoje. É simples, a palavra de Deus, o Anclé disse aqui, basta você crer com o coração e confessar com a boca. É simples assim. Não tem outra forma. Crê com o coração e confessa com a boca. Então, hoje, se você ainda não teve um encontro com Jesus, ora assim, olha, Pai, em nome de Jesus, eu creio no meu coração de que Jesus morreu pelos meus pecados. Eu entrego a minha vida a Ele. E eu o confesso como Senhor e Salvador da minha vida, no nome de Jesus. A palavra de Deus diz que se você fez essa oração, há uma festa no céu por você. Mas agora eu quero orar também pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, qualquer um que esteja escutando e vendo a gente nesse momento, Senhor, se ele está passando por esse deserto, essa falta de alegria, essa tristeza, Senhor, visita ele aonde ele se encontra agora e transforma essa vida. Abençoa essa vida. Restaura essa vida. Dá a sua vitória, a sua alegria. E essa alegria só vem, Senhor, através de uma comunhão com Jesus Cristo, através de uma obediência à sua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a ter comunhão com Cristo e a obedecer e andar de acordo com a sua palavra, para que a gente possa entender, Senhor, o propósito do Senhor para nós. Abençoa teus filhos, abençoa, Senhor, cada um que está participando, escutando, nos vendo agora, que eles possam ver, Senhor, Jesus agindo na vida deles e que em tudo o seu nome seja glorificado, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai, amém e amém. Querido, obrigado por você estar participando com a gente. Meu cunhado vai terminar aí da forma que ele achar melhor. Acompanha a gente aí, porque a gente tem, semana que vem a gente aparece com outro tema e vai sendo assim. Convido as pessoas para participar. Se você não tem o que fazer no sábado à tarde, vem participar com a gente, porque a conversa é boa, o papo é bom e é um papo que edifica. Amém, cunhado? Amém. Muito bom. Muito obrigado. Nossa, maravilhoso. Foi melhor do que eu esperava. Como sempre, Deus preparou um banquete pra gente espiritual. Deixa só, o monte lá é Tabor, tá? É Tabor em hebraico é com V, Tabor, mas é Tabor, é isso mesmo. É com o quê? É pronunciado como um V. A letra B, dependendo de como ela é escrita, ou pronuncia como B ou como V. Engraçado, né? Tá. As pessoas que falam espanhol estavam mais certas do que a gente. Eu sempre achei esquisito por que eles falam o V com som, o B com som de V, mas no hebraico é assim também. Mas obrigado. Eu tinha esquecido, eu lembro que eu vi antes do estudo. Mas eu sei, o meu ponto é que estava dentro de Israel, né? Dentro de Israel. É um pouquinho sul da Galileia esse monte. Para mostrar que Moisés realmente entrou na Terra Prometida. Ele só não entrou quando a gente esperava. Então, gente, foi maravilhoso. Foi um banquete espiritual mesmo. Na terça-feira, Deus me passou muitas dessas coisas quando eu estava estudando essa porção. Eu estava doido para chegar o sábado para a gente falar sobre essas coisas. Mas, na verdade, foi além do que eu esperava. E, como sempre, né, a gente tendo essas conversas, vai vindo coisas em mente, né? O Espírito Santo vai trazendo até mais coisas na nossa mente pra gente conversar. Maravilhoso, foi bom demais. Então, como o cunhado acabou de falar aqui, se você tá gostando desse tipo de estudo, gente, vem participar com a gente, nós vamos fazer isso, Deus permitindo, todo sábado. Não existe nada melhor do que estudar e falar sobre Deus e falar sobre esse Deus maravilhoso. Não esgota, não vai acabar o assunto nunca, porque a palavra de Deus é inesgotável, né? É muito linda.
E mais importante de tudo, eu acho que a gente quer aqui fazer coisas práticas, né? Não adianta ficar falando. A gente não quer falar de controvérsia, a gente não quer falar Não. de misticismo, a gente não quer falar de gnosticismo, de conhecimento. Não, não é só conhecer para conhecer. A gente quer falar essas coisas para que elas se tornem coisas práticas nas nossas vidas, para a gente aplicar essas coisas na nossa vida. Essa é a nossa intenção aqui no canal Techuva. E é o segundo episódio que a gente fez aqui junto, mas eu tô gostando muito. Espero que o cunhado tá gostando também. E a gente vai continuar Sempre. fazendo Muito isso. bom. Então tá, gente. Fiquem com Deus. Shavua Tov, né? Tenham uma boa semana. E Lehit Traot. A gente se vê na próxima. Até mais. Shalom. Tchau, gente. Fica com Deus.